De acordo com estudos de alguns especialistas, o número de divórcios aumenta após as férias de verão. O contacto em permanência dos casais durante esse período poderá estar na origem dessa situação, revelando atritos e divergências que ao longo do ano passam despercebidos. Muito bem, divórcios que acontecem depois das férias. Ou seja, isto dito de outra maneira, como diz o professor doutor Hernani Carvalho, as pessoas passam as suas vidas de casa a trabalho, trabalho-casa... E têm uma média de convivência na conjugalidade de 3 horas já para fazer favor. Isso, e é muito tempo. 15 dias de manhã à noite juntos, afinal... Isto não é para mim. É assim, é isto? Assim É quase isso. Então. As pessoas habituam-se a fechar os olhos a coisas de que não gostam ao longo do ano. A pequenos desajustes e vão desimportantizando. Até porque vão criando mecanismos de descompressão da vida relacional que têm. Os filhos, o trabalho, as finanças, essas coisas, pronto, claro, fazem parte da vida. Os problemas, não é? Exatamente. E como a relação pequena, porque cada vez mais perdes tempo nas filas das finanças e na IC19, cada vez vais tendo menos tempo para a conjugalidade, no sentido lato do termo. E de repente vais de férias. Ou seja, de repente deixas de estar 3 horas por dia com a pessoa com quem estás a viver junto, claro, e passas a estar 24/24, com diversas coisas a agravarem o desacordo disso. Eu convidei a doutora Teresa Paula Marques, que fala disto melhor do que eu. Boa tarde. É mais ou menos isto, não é? É genericamente isto. É mais ou menos isso, de facto. Boa tarde a todos. Os estudos apontam para que, após as férias, as mini-férias, por exemplo, da passagem de ano, da mudança do ano, ali para fevereiro e março, temos um pico de divórcios e no final das férias do verão. Um pouco, setembro, outubro, devido a um pouco aquilo que o Hernani estava a dizer. De facto, ao longo do ano nós andamos numa rotina que já está tudo um bocadinho oleado, ou seja, as pessoas chegam a casa, têm as suas rotinas para efetivar e, de facto, não há grande tempo para estarem uns com os outros e, de repente, estão ali 15 dias ou às vezes um mês em que estão um perante o outro 24 horas por dia e, de facto, em todo o seu esplendor e com todo o seu esplendor, defeitos. com todos os seus defeitos. Claro. Alguns, inclusivamente, e importa dizer isto, que isto é o culminar de uma relação que já está mal, não é? Obviamente, há pessoas, inclusivamente, que referem que já tinham pensado, depois das férias, eu logo resolvo o que é que hei de fazer na minha relação. Outros fatores que influenciam aqui esta questão. Grupos, não é? Exatamente. Tem a ver com o próprio casal, esta questão das rotinas e do adiar, o mal-estar em relação a muitas questões. Em relação aos filhos, de repente também estão com os filhos que ao longo do ano existem outros cuidadores também, existe a escola que lhes ocupa muito tempo, existem os ATLs, os avós, etc. E de repente estão com as crianças 24 horas por dia e não sabem muito bem o que hão de fazer com elas, não é? Pronto, essa é uma questão. Há uma vivência nova exatamente, que normalmente está preenchida de outra forma. Está distribuída, digamos assim. E que de repente está sob a responsabilidade única dos pais. Para além disso, muitas diferenças ao nível da educação. Portanto, porque nós sabemos todos que o pai e a mãe muitas vezes têm ideias diferentes sobre a educação. Isso é absolutamente normal, João Paulo. Claro que é normal, mas nas situações base, portanto, as pessoas têm que se entender. Não é? As questões de princípio, exatamente, Júlia, porque é assim, nós sabemos perfeitamente, que todos fomos crianças, que havia situações em que nós íamos pedir à mãe e outras que íamos pedir ao pai, porque já sabíamos que um era mais permissivo desde sempre. Nessa escolha. Exatamente. Pronto, mas nas questões de princípio, o casal tem que estar de acordo, porque senão dá conflito sério. Claro. E isto fica mais visível nestas horas de lazer, em que desautoriza o outro, muitas vezes, e realmente surge aqui uma grande complicação. Que não é propiciada noutras. Mas tive aqui uma dúvida, porque é assim, quando se fala em casais que já têm filhos, por exemplo, já implica uma vivência de alguns anos juntos.
já foram com certeza de férias antes. Isso nunca aconteceu nas férias anteriores. Portanto, presumo eu que esteja, lá está, o final de um processo e aquilo será a última gota num copo de água que já está cheio. Também tem a ver com a idade, às vezes, João Paulo. Há mais conflitos, por exemplo, em relação aos adolescentes, porque nós sabemos que os adolescentes começam, com o avanço da idade, a querer mais coisas, a quererem sair à noite, depois a mãe deixa e o pai não, ou ao contrário, começa ali a haver fricções. Para além disso, temos que ter em conta os casais divorciados, em que os pais de fim de semana não se apercebem tanto dos problemas. Isto é só um parênteses, que obviamente já estão divorciados, não se vão divorciar. Mas já está resolvido, digamos assim. Mas só queria fazer este parênteses, que é curioso também, que eu, por exemplo, tenho a experiência de que em setembro e em outubro tenho mais consultas em que os pais divorciados levam o seu filho porque se aperceberam de questões que até aí nunca se tinham apercebido. Não é? Pronto, porque só estavam com eles aos fins de semana. Para além disso, o terceiro fator tem a ver com o resto da família, ou seja, com a interferência do resto da família. Há pessoas que não vão, não vai o casal sozinho de férias, não é? Vão os avós. Os pais do outro. Exatamente. E às vezes os avós metem-se um bocadinho aqui na educação, até porque ao longo do ano também lhes foi permitido e foi delegado muitas vezes algumas tarefas de educação, e depois acham-se no direito também de opinar, como é óbvio, também se compreende perfeitamente. Fica-me só aqui com exatamente. Nós vamos passar o fim de semana ali ou não sei o quê. Exatamente. E essa legitimidade é dada pelos pais. Eu acho que o teu microfone está a estar com problemas de conjugalidade contigo. E aí surgem conflitos, tanto em relação à educação das crianças, como também em relação aos conflitos que possam surgir entre o próprio casal. É difícil, nós entendemos também, penso que é fácil de entender, os avós estarem a assistir a discussões entre o casal, por exemplo, e não darem opinião. Além de que isso a determinada altura, efetivamente o casal não tem a privacidade necessária para se relacionar de forma mais distendida, não é? Porque há muita gente à volta, há os filhos, foi-se com a cunhada, há um grupo alargado, há muitas pessoas que fazem férias em grupo, não é? Sim. E às vezes isso complica muito e faz detonar focos de tensão que até aí... que também já existiam, já estavam ali em ebulição, mas que de repente, de facto, eclodem por causa destes fatores todos. O certo é que os estudos apontam para que haja 30% mais. 30%? É brutal. 30% das pessoas, quando regressam de férias, fazem férias definitivas do cônjuge? Não cresce 30%. Cresce 30%, exatamente. Não estava a fazer... de casais que não. Cresce 30%. 30% em relação à média do ano. É muito expressivo. Exatamente, é muito expressivo. É muito expressivo. Agora, para que as mentes não estejam todas muito preocupadas com isto tudo... Toda a gente a pensar, já marca férias. Não. Mas também há casais que encontram nas férias um efeito benéfico. Exatamente, porque é um momento em que estão mais juntos. Agora vejamos a outra face da moeda. Estão mais juntos, encontram passatempos em comum que às vezes nem tinham descoberto, não é? Que tinham esses gostos em comum, podem perfeitamente conversar mais, estar mais... Sabe uma coisa? Há aqui umas senhoras no a dizer meu caso que gostam acontece muito. precisamente o contrário. Eu chego ao fim das... Já estou bem, não já? Eu chegamos ao final dos 15 dias de férias, estamos melhor do que às vezes as coisinhas do outro. Ainda bem. Bom sinal. Exatamente. E sabem que também há aqui outra questão... Eu acho que o nosso problema é mesmo estarmos muito tempo separados nesta semana. Exatamente. Sabem que também há aqui outra questão muito importante. Há cuja estrutura é o trabalho, não é? Sim, o seu código de vida tem a ver com as rotinas do trabalho. Fica desorientado. Quando se desligam, ficam desorientados e ficam com o stress dispara e depois fazem uma convivência completamente impossível com os outros, não é? Portanto, há que ver também esta questão. O melhor é ir para férias com a cabecinha arrumada, não é? Exatamente. E pensar vai ser um tempo bom. Sabes que há férias que começam logo mal. Então como? Que é o stress de ir para férias. Exatamente. Que é as discussões, há até quem ridiculariza isto, que é as discussões do dia da partida. Não, e despacha-te e não arrumaste. Não é um despacha-te. E os homens a arrumar o carro. Exatamente. Os homens a arrumar o carro e quando vem aquela frase clássica:
para que é que levamos esta porcaria toda? Eu acho que sim. Eu acho que essa pergunta faz todo sentido. Doutora, É verdade. ajude-me. Porquê que não é levamos assim. a porcaria Não, toda? não. Porque ela faz falta. Não, Os mas homens há uma... não- Eu não é Eu posso fazer uma lista Há uma das frase coisas pior. que são levadas e que não são utilizadas. Não, está bem, mas há uma frase Mas que ainda é poderiam pior. vir a ser? Que é depois de passar... que é depois de passar o Tejo, dizer, esqueci-me do secador. Se calhar temos que voltar para trás. E das duas uma, ou vais até Alcácer do Sal a ouvir dizer que faz falta um secador, ou em Grândola já compraste 2 secadores só para não haver discussão. Baratinhos, eles são baratos. Há Não que é? ser prático. Há que Ou ser seja, prático. se deixarmos que a pressão de ir de secador. férias Mas tome conta de nós... lá então em casa, o aquilo dia da começa logo partida e a correr mal. arrumação do carro Mas é... não pode ser, tem que ser mesmo na que descontra. quando quando começa a pilha a fazer-se, há pessoas a fugirem para várias... Doutora Júlia, deixem-me só E interrompê-lo. o chefe, o cabeça de casal, começa a ficar O pater vermelho, famílias. começa a ficar vermelho, e pronto. E depois é a arrumação das coisas quando Não, isso não tem problema, pois arrumo eu. E é incrível que nós trazemos sempre menos coisas da comida que nós consumimos lá. Em teoria trazemos sempre menos Em coisas. teoria, mas Em depois teoria não era da cabem. verdade, não era da verdade. Mas as está bem. coisas que compraste lá em baixo... tal e coisa. Recuerdos. Há uma coisa que as pessoas não podem dizer no dia em que vão de férias. Que é o quê? Já só vamos chegar às... Não existe isso. Quem está de férias, está de férias. Calma. Tem toda a razão. Calma. Está feito, está decidido.